Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você neste dia. Dando sequência à nossa série O Perfil do Discípulo, hoje vamos nos ater no texto que se encontra em Lucas, capítulo 9, dos versos 61 a 62. Nesse trecho das Escrituras, encontramos um diálogo entre Cristo e um candidato a discípulo. Um homem vai até Jesus e diz que deseja seguir ao Mestre, mas que, primeiramente, antes de abraçar o chamado de forma integral, precisaria se despedir daqueles que estavam em sua casa. Jesus responde a este homem dizendo que nenhuma pessoa que põe a mão no arado, mas olha para trás, é apta para o reino de Deus. Diante do diálogo entre Cristo e este homem, algumas reflexões sobre ser discípulo de Jesus se fazem necessárias. A primeira reflexão é que não é o discípulo quem estabelece as maneiras pelas quais o discipulado vai ser cumprido. Quem estabelece essas condições é o próprio Senhor Jesus. Conforme vemos no texto, o homem que se apresenta como candidato a discípulo de Jesus estabelece condições para abraçar esse chamado de forma imediata. Ele diz que primeiramente precisa ir até a sua casa e se despedir daqueles que lá estavam. Mas se ele se propõe a ser discípulo, ele precisa ouvir primeiramente as orientações do Mestre e não aquilo que ele deseja fazer. Pois se ele segue as suas próprias recomendações, está sendo discípulo de si mesmo e não do próprio Senhor Jesus. Por essa razão, um discipulado que se mantém distante das Escrituras não é um discipulado sadio, pois as Escrituras testemunham acerca de Jesus Cristo. E nelas somos ensinados acerca da pessoa de Deus e do que Ele deseja de nós enquanto seus filhos. Um discípulo precisa se comprometer a alinhar o que fala com aquilo que ele faz. Uma segunda reflexão é que é preciso existir uma verdadeira ruptura entre a vida antiga de pecado e a vida nova agora ao lado de Cristo. Aquele que diz seguir a Cristo, o reino de Deus, mas continua preso à antiga forma de viver, acaba enganando a si mesmo, pois não vive de maneira plena a nova vida que Deus lhe deu. Deus não aceita dividir o nosso coração com nenhum outro ídolo presente em nossa sociedade. Por essa razão, Ele exige tanto para que tenhamos um compromisso. Precisamos nos lembrar que, embora sejam duras as exigências que Cristo faz para que o sigamos, a recompensa que a vida em Deus nos traz, nada nesse mundo pode nos oferecer. Nós temos assegurada a vida eterna ao lado do nosso Salvador, e nenhuma experiência nesse mundo é capaz de nos entregar tamanha dádiva. Aquele que permanece olhando para trás não é apto para o reino de Deus, pois o Senhor Jesus ainda não é o Rei em seu coração. Diante dessas reflexões, eu convido você a pensar sobre a sua maneira de abraçar o chamado de Cristo. Você tem se voluntariado, mas estabelecido critérios para abraçar de forma integral? Precisamos nos lembrar de que os critérios para seguir uma vida ao lado de Cristo são dados pelo próprio Senhor Jesus. Não somos nós, a sociedade ou qualquer outro padrão estabelecido pelo mundo os responsáveis por nortearem a nossa maneira de seguir a caminhada ao lado de Deus. E precisamos sempre nos lembrar também de que ao abraçar o reino de Deus, devemos olhar para Ele, nos concentrar nas coisas do alto, descansando no cuidado de Deus, que promete cuidar de nós. Não podemos caminhar como filhos que desconhecem o Pai que tem. Se somos filhos, temos parte na herança, temos relacionamento com o nosso Deus. Eis então alguns ensinamentos sobre ser discípulo de Jesus. Que a graça do nosso Deus possa nos capacitar a dia após dia seguirmos ao nosso Mestre como Ele deseja que o sigamos. E que não tenhamos medo de pregar a palavra como ela deve ser pregada, para que outras pessoas conheçam verdadeiramente a Cristo, e não uma projeção das nossas expectativas ou uma projeção conforme ensinada pela nossa sociedade. Que Deus te abençoe e te ajude nessa sublime missão de cada dia mais ser moldado à imagem de Jesus Cristo.